Coletiva de imprensa, o senador Flávio Bolsonaro admitiu que visitou Daniel Worcaro depois que o ex-banqueiro foi preso pela primeira vez pela Polícia Federal. A notícia foi dada em primeira mão pela coluna de Igor Gadelha, aqui no Metrópolis. Vamos ver o que Flávio Bolsonaro disse nesse encontro. Olha, a gente teve um probleminha com o nosso áudio. Vamos voltar aqui na câmera fechada, pessoal. Teve um probleminha com o áudio, daqui a pouco a gente passa, porque dessa história toda, como eu disse para você, o senador e presidenciável Flávio Bolsonaro, ele visitou o Daniel Worcaro depois que ele foi preso pela Polícia Federal, isso no ano passado. Quem trouxe essa notícia, como eu disse, em primeira mão, foi o colunista Igor Gadelha. O Igor está com a gente aqui ao vivo no Agora Metrópolis para trazer um pouco aí dessa repercussão. O Igor já está com a gente? Igor Gadelha, muito boa tarde. Igor, me conta o seguinte, como é que a bancada do PL, que teve reunião com Flávio Bolsonaro antes de você soltar mais essa bomba na campanha dele, como é que ela recebeu a notícia que você deu em primeira mão na sua coluna de que houve essa visita do Flávio Bolsonaro depois que ele, o Daniel Worcaro, já havia sido preso? Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Agora Metrópolis. Vamos começar explicando como é que foi esse processo de apuração, porque eu acho que é importante até para o leitor explicar como é que se deu tudo isso. Logo cedo, hoje, terça-feira, a gente teve essa informação, a gente provocou a assessoria de imprensa do senador Flávio Bolsonaro, que não deu nenhuma resposta. E eu já estava com essa informação juntamente com o repórter Gustavo Zucchi. A gente ficou esperando ali um outro lado da assessoria do Flávio Bolsonaro, mas o que aconteceu foi que o Flávio Bolsonaro, não sei se foi avisado, acabou ali durante a reunião soltando essa informação sem dar muitos detalhes, admitindo que tinha tido um encontro com o Worcaro, né, no período que ele estava com tornozeleira eletrônica, e aí a gente publicou a matéria, né? E aí ele, de posse, já sabendo que a gente tinha publicado a matéria, foi aconselhado a fazer aquele pronunciamento ali na véspera. Eu estou até com dúvidas, né, se realmente eles, né, quiseram passar a perna na gente, digamos assim, que a gente já tinha informação, eles pediram para a gente segurar enquanto eles davam o outro lado do jornalismo, e aí, enfim, não sei se ele quis se antecipar a gente, falou ali na reunião, mas a partir do momento em que eu soube ali que corria o risco de vazar, a gente publicou, e aí ele contou na reunião e veio se explicar. Esse encontro aconteceu, Rafael, na casa que o Daniel Worcaro ficava em São Paulo. É uma casa localizada no Jardins, que é um bairro nobre da capital paulista. O Flávio foi até lá. Eu apurei que a passagem, inclusive, do Flávio Bolsonaro, ela foi paga com recursos do Senado. Ele comprou a passagem logo depois que o Worcaro foi solto. Vamos fazer uma linha temporal. O Worcaro estava preso desde o dia 4 de novembro, saiu me engano. E aí, quando foi no dia 28 de novembro, numa sexta-feira, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, manda soltar o Worcaro e diz, ele pode ir para casa desde que use tornozeleira eletrônica. No dia seguinte, no dia 29, o Worcaro deixa a prisão lá em São Paulo e vai para sua casa. E aí, no dia 30, que foi esse encontro, essa informação, inclusive, que a gente vai já subir na coluna, o encontro do Worcaro com o Flávio aconteceu no dia 30, que era na segunda-feira. O Flávio comprou a passagem no fim de semana, logo após saber da soltura do Daniel Worcaro. Lembrando, o Rafael, que essa visita ela aconteceu numa semana decisiva, foi dias antes de Flávio Bolsonaro ser anunciado como pré-candidato da família ao Palácio do Planalto. Ele visitou o Worcaro na segunda-feira e na sexta-feira ele foi anunciado como pré-candidato à presidência da República. Igor, a gente sabe que você é rápido e eu tenho certeza que você já conversou com parlamentares do PL a respeito da sua matéria. Óbvio que, como a Camila trouxe, em frente das câmeras, eles admitem que não há problema, de que era um encontro amigável, mas eu quero saber o que é que tem sido dito para você no off. Até porque é mais uma revelação que traz à tona uma relação de proximidade entre Flávio Bolsonaro e Daniel Worcaro, algo que até aquele áudio do Intercept ser revelado era totalmente negado por ele. Sem dúvida, o clima nos bastidores, Rafael, é de constrangimento. E os parlamentares do PL dizem que reclamam muito dessa publicação a conta-gotas das informações. Há muita pressão
para que o Flávio Bolsonaro junte ali alguns aliados mais próximos e conte tudo o que teve com Daniel Vorcaro, se antecipando até a possíveis vazamentos. Recentemente, o Flávio deu uma entrevista para a CNN Brasil, na qual ele dizia que podia aparecer alguns novos materiais, um videozinho, como ele falou, mas para os aliados ele não abriu o que seria isso. E a avaliação e o temor dos parlamentares do PL é de que nos próximos dias surjam novos fatos, né, ligando o senador Flávio Bolsonaro ao banqueiro Daniel Vorcaro. A avaliação é de que essa estratégia aí de ir surgindo as coisas a contas gotas pode desgastar ainda mais o senador, mas essa parece ser uma estratégia dele, né? Ver aí se vão descobrir, não se antecipar a nada. Ele só se antecipou hoje na reunião, ao que tudo indica, porque a gente já tinha provocado ele, né, sobre essa possível visita dele, né? E aí ele se antecipou e quis falar para os parlamentares para dizer, olha, eu me antecipei, mas na verdade a gente na imprensa estava investigando e a gente publicou no Metrópolis cerca de 1 hora antes dele fazer aquele pronunciamento. Aproveitar a tua característica de analista político também. Uma reclamação que hoje a gente viu em relação à pesquisa Atlas Intel é de que ela teria sido feita muito em cima, logo depois da divulgação do áudio do The Intercept. Você hoje traz mais essa informação que é importantíssima de que Flávio Bolsonaro teve um encontro com Daniel Vorcaro, isso agora ao vivo, em loco, depois da prisão dele, na casa de Daniel Vorcaro. Outras pesquisas estão sendo feitas, inclusive o Datafolha, que infelizmente, por conta desse turbilhão das relações de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro, acabou ficando velha antes mesmo de ser publicada, mas ela agora vai ter esse impacto. Como você acha que notícias como a sua, que você traz hoje, elas vão trazer aí mais más notícias para Flávio Bolsonaro? Porque a Intel, de fato, hoje já trouxe aí, realmente foi bem avassaladora na campanha dele. Olha, Rafael, sem dúvida, assim, a política ela é muito dinâmica. As pesquisas de intenção de voto, a própria Datafolha tinha divulgado, né, uma pesquisa na semana passada e já nasceu velha, né? Então, assim, a dinâmica está sendo muito grande em relação a isso, os fatos novos estão surgindo e a expectativa da própria campanha do Flávio Bolsonaro é de que impacte sim. Agora, eles têm uma avaliação de que a própria Atlas Intel mostrou isso, ele caiu ali 6 pontos. É uma queda considerável, mas os aliados do Flávio Bolsonaro estão vendo o copo meio cheio, digamos assim. Eles acham que a queda não foi tão grande e que mostra que ele tem um eleitor consolidado, que vai votar nele, independentemente dessas denúncias. Da mesma forma, o presidente Lula, né? Tanto o Lula quanto o Flávio Bolsonaro tem 30% desse eleitorado, mas eles sabem que só com esses 30% do eleitorado eles não vencem a eleição, que é preciso furar a bolha e falar diretamente com o público de centro. Inclusive, a estratégia do Flávio Bolsonaro de falar com a Globo News, com jornalistas experientes ali na Globo News, na CNN, para tentar se explicar, faz parte desse cálculo, de tentar furar a bolha e falar ali com um público, né, que assiste a Globo News, que seria um público mais de centro na avaliação da campanha do Flávio Bolsonaro. Mas é isso, ainda no fim de semana, na sexta-feira, já mostrava, né, essa diferenciação ali, essa queda do Flávio Bolsonaro. Na segunda-feira até a gente chegou a contar na coluna ontem que tanto os trackings do PT quanto os trackings do PL já mostravam ali uma queda de 3 até 5 pontos percentuais do Flávio Bolsonaro após o episódio. Hoje veio a Atlas Intel, que é uma pesquisa oficial, não é aquelas pesquisas internas, e mostrou aí uma diferença de 6 pontos dele em relação ao presidente Lula. Agora, a estratégia da campanha do Flávio Bolsonaro é tentar recuperar esses votos, e, sobretudo, os votos do eleitor de centro, porque as pesquisas mostram que o eleitor ali mais bolsonarista, esse é fiel ao Flávio Bolsonaro, esse não vai migrar do Flávio para o presidente Lula. Então, eles precisam falar com o eleitor de centro. A estratégia tem que ser essa, sob pena aí de Flávio Bolsonaro seguir desidratando nas pesquisas de intenção de voto. Já que a gente está falando de estratégia de campanha, vou aproveitar que você está aqui, porque a tua coluna também trouxe que o Flávio Bolsonaro disse a aliados que pretende separar parte do lucro da bilheteria do Dark Horse, né, que é o filme sobre o Jair Bolsonaro, para que seja feito um investimento, né, aliás, para que seja devolvido o investimento do Daniel Vorcaro. Você acredita que essa declaração de Flávio também vem nessa esteira de estratégia política para estancar essa situação dessa revelação? Sem dúvida, Rafael, uma estratégia dele de mostrar que o dinheiro do Vorcaro foi realmente um investimento no filme. Há uma grande suspeita, como a gente contou na coluna, há uma grande suspeita de investigadores da Polícia Federal de que esses recursos que o Flávio Bolsonaro pediu para o Vorcaro para o filme do Bolsonaro não tenham ido todos, 100%, para o filme, que possam ter financiado, por exemplo, algumas ações do deputado federal, ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro
nos Estados Unidos. A Folha de São Paulo, inclusive, noticiou no fim de semana que o mesmo dono do fundo que recebeu o dinheiro do Vocardo por filme, ele também é administrador de um trust, que é um outro instrumento que comprou uma casa lá no Texas, que é o estado onde o Eduardo Bolsonaro mora. Então, tem muita coisa saindo, alimenta muita especulação, e eu acho que agora cabe ao Flávio Bolsonaro vir deixar esclarecer tudo isso. Porque vai sair coisas a conta-gotas, ele vai ficar confirmando, mas o prejuízo é muito grande, que parece sempre que ele está querendo esconder. Na minha avaliação, o correto teria sido lá atrás, no dia que saiu o áudio, o Flávio já ter se antecipado e dito, olha, eu tive um encontro também com o Daniel Vorkar, esse encontro aconteceu em tal dia, tal dia, tal dia. Ele não fez isso e acabou hoje sendo surpreendido por mais essa revelação, né, que indica uma relação aí muito próxima dele com Daniel Vorkar. Igor, para a gente encerrar, eu quero de novo teus talentos de analista político, falando sobre essas relações de bolsonaristas com Daniel Vorkar. Isso porque mais cedo, né, um pouco mais cedo, o site Intercept liberou um áudio no qual o deputado federal Mário Frias agradece o apoio ao filme Dark Horse. Primeiro a gente vai ouvir o áudio e daí eu volto com um questionamento que eu quero fazer para você. Pessoal. Só te agradecer, meu irmão. Vamos mexer com o coração de muita gente, vai ser muito importante para o nosso país, tá? Preciso de vez em quando te falar como as coisas vão andando, tá? Lembrando, Igor, que semana passada o Frias mudou a versão sobre o financiamento do filme, o Dark Horse. Inicialmente ele disse que o banqueiro não tinha dado nenhum centavo para a produção do filme. Depois admitiu o uso dos recursos vindos do Vorkaro. E aí eu queria entender, a partir do seu conhecimento, né, tanto do PL quanto do próprio governo Lula, quanto essa enxurrada de versões está sendo prejudicial à campanha de Flávio e como ele pode fazer com que haja uma linha de explicação para que todo mundo fale a mesma língua. Olha, o Rafael, tá difícil ali, porque no começo já teve esse bate-cabeça, tem bate-cabeça até entre o Flávio e o irmão dele, o Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, e é isso que tem sido muito criticado. A comunicação da campanha acaba sendo muito criticada, né, porque não tem ali uma linha só de raciocínio. E o bolsonarismo sempre foi assim, né? Sempre foi cada um por si, a gente vê esse amadorismo. O Flávio vinha dando a impressão para a gente de que ia ter uma estrutura mais profissional de campanha, contratou grandes marqueteiros, grandes profissionais de comunicação, mas até agora isso não se refletiu na estratégia dele. Lembrando que o Mário Frias, mais do que a Flávia Bolsonaro, é muito próximo do Eduardo Bolsonaro. Inclusive, ele chegou a ser cotado como um dos possíveis substitutos de Eduardo Bolsonaro como candidato ao Senado em São Paulo, mas acabou preterido e o escolhido foi o André do Prado, que é um deputado estadual, presidente da Alesc. Então isso mostra, mais uma vez, a relação que tinha. Ele também trata o Daniel Vorkar como irmão, né, que eles tentam dizer que não, que é só uma gíria. O Mário Frias morou muitos anos no Rio de Janeiro, é ator, embora seja eleito por São Paulo, mas todo esse linguajar, esse áudio é muito forte, que mostra ali que eles tinham, sim, uma relação de proximidade que ia além, talvez, dessa relação profissional, que era uma relação ali de proximidade entre o clã Bolsonaro, né, os aliados dele, como Mário Frias e o dono do Banco Master. Eu ia dizer para você, eu tinha dito que era o fim, né? Mas é porque eu lembrei que você acabou de publicar também uma nota que eu achei muito importante da gente repercutir aqui. Como eu disse mais cedo, Flávio Bolsonaro se reencontrou com a bancada do PL, mas teve uma pessoa muito importante do PL que não participou. E você percebeu essa falta. Quem foi? Foi o deputado federal Nicolas Ferreira, que é uma das estrelas do bolsonarismo ali no Congresso, um dos parlamentares que tem mais seguidores nas redes sociais. Ele não compareceu a essa reunião do Flávio Bolsonaro com deputados e senadores do PL. Essa reunião começou no final da manhã desta terça-feira, se alongou ali até o início da tarde, e o Nicolas foi uma ausência muito notada, né, até pela relevância que ele tem dentro da bancada. Eu apurei com os auxiliares do Nicolas que ele não foi porque ele está cumprindo a agenda no Acre. Desde ontem ele está cumprindo a agenda lá no Acre, inclusive visitou aldeias indígenas, e por isso que não foi ali a reunião de Flávio Bolsonaro. E o líder do PL, o Sócrates Cavalcante, disse que essa reunião já estava marcada desde a semana passada, mas mesmo assim, Nicolas preferiu, né, ali optou, priorizou a agenda no Acre. Lembrando que essa ausência do Nicolas ocorre no momento em que o deputado mineiro é muito criticado por setores do PL por não dar um apoio integral, né, ao Flávio Bolsonaro. E ele sempre rebate isso,
disse que a função dele na campanha vai ser ali desgastar o presidente Lula, que vai estar com o Flávio Bolsonaro no momento certo. Ô Igor, de tédio a gente não morre com a política brasileira e você não fica sem trabalho, porque, nossa senhora, é tanta coisa que acontece em tão pouco tempo. Muito obrigado por tirar um tempinho e participar aqui com a gente no Agora Metrópolis. Olha, eu vou pedir